Boa tarde. Você quer ser feliz? Quem não quer, né? Mas na vida nós sofremos muitos dissabores, muitas coisas não tão boas acontecem na vida da gente que acabam tirando um pouquinho do brilho do nosso olhar, da nossa vontade, acabam minando as nossas forças para que a gente não alcance coisas que nós desejamos, coisas que nos trazem alegria e paz. Nessa tarde de oração, eu quero convidar você a ler um pequeno trecho das Escrituras Sagradas e a pensar a respeito do que está escrito aqui. Existe uma chave poderosa para que você possa destravar a alegria na sua vida. Quando eu falo em ser feliz, eu não estou dizendo em não ter momentos de tristeza. As emoções, elas existem, elas precisam ser vivenciadas, experimentadas. Na hora de chorar, precisamos chorar. No tempo de plantar, precisamos plantar. Mas no tempo de sorrir, precisamos aprender a sorrir. Você acredita que tem gente que não sabe sorrir, que não sabe ser feliz? Existe um caminho para a felicidade do homem e esse caminho está todo contido na palavra de Deus. E hoje nós temos um conselho sábio de Pedro. E eu queria compartilhar com você. Existem várias porções de coisas na Bíblia que nós podemos fazer para sermos felizes. Mas aqui tem uma dica especial, então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 4. Nós vamos fazer uma leitura de uma pequena fração. Pedro ele começa o capítulo 4 dando instruções a respeito do casamento. Depois ele dá instruções para os maridos a respeito do casamento. Mas um pouquinho mais à frente, nesse mesmo texto de 1 Pedro 3, lá no verso 8, ele começa a dar instruções para todos os irmãos. A carta de 1 Pedro foi escrita para os escolhidos. Então, o que está contido nessa carta aqui são para aqueles que foram escolhidos por Deus, que têm um encontro com Deus, que já têm um entendimento a respeito de Deus, do seu amor, do sacrifício de Jesus. Então, isso que está escrito aqui não é para todo mundo, é só para aqueles que são filhos, aqueles que já receberam o amor de Deus e já aceitaram Jesus como seu Salvador e já têm uma conexão religada, já saíram da morte para a vida. E aí Pedro ele continua os seus conselhos e ele diz instruções para todos os irmãos em Cristo. Irmãos em Cristo, então é para a família, isso é para mim e para você que tem Jesus no seu coração. Então vamos começar a leitura? Diz assim, por fim, depois de ter falado todos os conselhos anteriores para maridos, mulheres, ele diz assim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Nós temos falado muito sobre a questão do pensar, porque o meu pensamento produz as minhas palavras, produz as minhas emoções e as minhas ações. Tudo está aqui, né? O segredo está aqui. Vamos adiante. Sejam cheios de compaixão. O que é compaixão? Compaixão é simpatia pela dor do outro, tá? Uns pelos outros. Amem uns aos outros como irmãos. Mostrem misericórdia e humildade. Ele já tinha falado de compaixão, agora ele está reforçando. Ele falou da compaixão, né? E agora ele está usando a palavra misericórdia, que diz é como uma espécie de solidariedade com a dor do outro. Então não é só eu ter simpatia pela dor do outro e sentir a dor do outro. É uma questão muito maior, porque além de sentir a dor do outro, agora eu me solidarizo com essa dor. E quando eu me solidarizo com essa dor, eu acabo não sentindo literalmente, mas sendo impelido a fazer algo pelo outro. Então, é isso que ele está reforçando aqui, é essa ideia. E humildade é não querer ser melhor ou maior do que os outros. A humildade está em saber quem nós somos, saber as nossas limitações e compreender que o único
algo que é 100% é Deus, é Jesus. E nós, mesmo quando nós queremos fazer aquilo que é certo, às vezes nós ficamos um pouco limitados. Às vezes a gente erra até tentando acertar, a maioria das vezes. Mas nós precisamos ter compaixão, misericórdia e humildade para com os outros. E eu vou te dizer uma coisa, às vezes você precisa ter misericórdia e compaixão de si mesmo. Você se cobra demais? Você é do tipo da pessoa que é perfeccionista demais e que qualquer coisinha que não saia perfeita rouba a sua paz? Talvez você esteja precisando exercer um pouquinho mais de misericórdia para com você mesmo. Vamos adiante. Não retribuam mal por mal, nem insulto por insulto. Ele começa lá o texto falando sobre o pensar e agora ele já pega pesado, né? Não retribuam, quer dizer que durante a jornada da sua vida, durante os seus relacionamentos com seus amigos, com a sua família, com as pessoas com as quais você ama, haverão momentos em que, a palavra da moda, né? Os haters, as pessoas que têm ódio no coração, que não têm Jesus no coração, que não têm amor no coração, elas vão, de alguma maneira, querer te prejudicar, querer te pichar, falar mal de você. Já falaram mal de você? Como é que você se sentiu? Não é uma coisa ruim? É uma coisa muito ruim. E aí, o que ele está dizendo aqui? Não retribuam mal por mal, nem insulto por insulto. Ah, fizeram uma coisa pra mim, uma coisa horrível pra mim, e aí eu vou me vingar, eu vou derrubar essa pessoa, eu vou falar mal dela também, eu vou jogar uma praga nela, eu vou fazer uma macumba pra ela, vou tentar destruir a vida dela como ela está tentando fazer com a minha. E o conselho é: não retribua mal por mal. Porque antes ele falou: amem como irmãos, tenham misericórdia e compaixão. Então, tá sentindo o crescente aqui do conselho de Pedro para nossa vida? Nem insulto por insulto, quer dizer, falaram mal de mim, eu vou lá e falo mal da pessoa também. Não retribua insulto por insulto. Quer ser feliz? É a pergunta que eu comecei fazendo para você hoje. Se você quer ser feliz, então fica ligado. Seja compassivo, misericordioso, humilde. Não retribua o mal que fizerem a você. Pelo contrário, o que a Bíblia nos ensina? A dar a outra face. E aí, não retribua um insulto por insulto. Não é porque você foi insultado, que falaram mal de você, que falaram coisas ruins sobre você, que você vai sair destilando veneno para tudo quanto é lado, não. Segura essa sua língua aí, tá? Ao contrário, retribuam com uma bênção. Se a pessoa vier falar mal de você, se a pessoa te lançar uma palavra de maldição, você retribui com bênção. E aí você vai amontoar brasas sobre a cabeça dessa pessoa. Em vez de você emprestar a sua boca para o capeta para gerar maldição na vida dela e na sua, pelo contrário, você recebe o mal, isso bate no escudo da fé que você possui, você processa essa informação, sente essa informação, sente o impacto da lança, daquilo que foi lançado contra você, mas o que sai de você, o que você retribui, é aquilo que está dentro do seu coração. Lá em Mateus 12:34 diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio do amor de Deus, das palavras de Deus, então as suas palavras serão carregadas de compaixão e de misericórdia. Você não vai conseguir proferir palavras de maldição, mesmo que a pessoa mereça e queimar no inferno. Você sabe que não é a intenção de papai que ninguém se perca. Então você segura aquela informação, segura aquele sentimento e aí você transforma aquilo ruim que você recebeu em algo bom, em algo produtivo. Porque você tem compromisso com Deus e com a sua palavra, com o amor de Deus que habita em você. Você não tem compromisso com o império das trevas. Você tem compromisso com Deus, então retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. Então, quando você usa a sua boca para abençoar e não para amaldiçoar, a bênção será concedida. E como é que isso acontece? Quando uma pessoa que fala mal de você, quando uma pessoa que te afronta e você a abençoa.
Quando você abençoa essa pessoa, o amor de Deus enche o coração dessa pessoa. E ao olhar para você novamente, ela vai perceber, ela vai compreender, ela vai ser incomodada. Assim, como é que eu pude tratar mal, ou falar mal, ou agir mal com essa pessoa? Quando você, em vez de amaldiçoar, você abençoa, a pessoa, lá no íntimo do seu coração, ela se sente constrangida, envergonhada. Quer envergonhar o inimigo? Abençoe em vez de amaldiçoar. Vamos seguir aqui na sequência, verso 10 de 1 Pedro 3. Pois, se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Gente, você quer ser feliz na vida? Aqui, ó, grifa isso na sua Bíblia, assim, ó, bota purpurina e tudo para jamais esquecer essa palavra. Versículo 10 de 1 Pedro 3. Se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Começa com uma condicional, se. Se você quiser ser feliz, se você quiser desfrutar da sua vida, se você quiser ter uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida que dê certo, refreie a sua língua de falar maldades e de dizer mentiras. Sabe por quê, meu querido? Nós precisamos ser porta-voz de Deus. Sabe, a chave, o segredo é você entender o poder das palavras. As palavras, elas têm poder de vida e de morte. Isso está escrito lá em Provérbios 18, 21. Ou você gera vida com as suas palavras, ou você atrai morte. Hoje em dia está muito na moda neurociência. Está na moda saber como é que os pensamentos são processados dentro da nossa mente e o que elas geram dentro de nós. Então, tudo começa com os nossos pensamentos. E o poder das palavras, quando você descobre o poder das suas palavras, o poder de gerar vida e o poder da morte que há na língua, você consegue gerenciar melhor os seus próprios conflitos, os seus próprios problemas. Nós precisamos aprender a aplicar as verdades bíblicas no nosso dia a dia. Nós precisamos aprender a aplicar as verdades bíblicas no nosso cotidiano para que a gente seja feliz, para que a gente consiga produzir algo de bom em cima de algo ruim. Para desfrutar dessa vida, nós precisamos entender que nós precisamos usar a nossa boca para que coisas boas aconteçam. Há um poder criativo na palavra de Deus. Quando Deus criou todas as coisas lá no Gênesis, lá no início, ele disse haja. E ele disse façamos. Deus usou a palavra. João diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, a palavra. Nós não entendemos o poder que há na palavra. A palavra de bênção que eu coloco para fora e a palavra de maldição. Quer saber? Imagina só, você tem filhos ou você é filho de alguém. E aí, por exemplo, seu pai e sua mãe, você cresceu ouvindo eles dizer: ah, você é um burro, ah, você não presta, ah, você não vai ser ninguém na vida mesmo, ah, você é mentiroso. E aí você cresceu ouvindo essas palavras de morte sobre a sua vida. E isso entrou aqui na sua cabeça e no seu coração como uma flecha. E você aceitou isso como verdade. Meu pai disse que eu não ia ser ninguém. Minha mãe disse que eu era um mentiroso. Minha mãe disse que eu nunca ia ser ninguém na vida. Então, se a minha mãe disse que era a pessoa que deveria acreditar em mim, então ela deve ter razão. E aí você aceita isso como verdade, veste essa roupa e aí se torna um coitado da vida. Se torna uma pessoa que reage e não que age. E o que a palavra de Deus nos diz é que se nós aprendermos a controlar a nossa língua e refreá-la, deixar de falar maldades com a nossa língua, nós poderemos desfrutar a vida. Então, meu querido, joga fora as palavras de maldição
que foram lançadas sobre você. A Bíblia diz, aquilo que ligares na terra será ligado no céu, e aquilo que desligares na terra será desligado no céu. Como é que se desliga na terra algo que foi ligado no céu? Quando nós falamos de maldição sobre a vida de alguém, por exemplo, nós precisamos reconhecer que o que dissemos foi errado, confessar com os nossos lábios para Deus e para a pessoa ou para alguém que possa ser ouvidos nesse momento, reconhecer o erro, confessar e abandonar. Quando eu confesso e abandono, eu desligo na terra e eu desligo no céu. E quando eu falo com fé sobre algo que eu desejo que aconteça como bênção na vida de alguém ou na minha vida, eu ligo na terra e aí é ligado no céu e acontece. Então, se você diz, na minha vida nada dá certo, se você diz, eu não consigo, se você diz, eu não posso. Gente, a medicina, a neurociência já comprovou aquilo que a Bíblia já ensina há zilênios. Se você joga uma informação para sua mente de que você não pode, de que você não consegue, você não vai poder e você não vai conseguir, porque você já mandou um comando para o seu computador central dizendo, não vai dar. Você precisa agir como a Bíblia diz que é para você agir. Não use palavras de maldição, nem para os outros e nem para si mesmo. Então não tem algo que eu não possa. Eu posso sim. Deus me deu inteligência, Deus me deu capacidade, Deus me deu amor, Deus me resgatou, Deus me deu salvação. Eu posso não ter as condições necessárias para adquirir aquele bem agora. Eu posso não ter as condições favoráveis dentro do meu lar com relação ao meu relacionamento com meu marido, com meu filho, com a minha mãe, com meu pai, com quem sei lá que seja minha sogra. Ainda, eu tenho uma live gravada aí que eu falo sobre a questão do ainda. Aprenda a usar o ainda nas suas frases. Encha suas frases com palavras de fé. Eu ainda não tenho uma casa própria, mas o ainda diz um comando para o meu coração e para o meu cérebro dizendo, ainda não tenho, mas vou ter. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não existem. Mas a fé nos faz enxergar as coisas como se elas já existissem. Nós temos o poder de projetar pela fé a existência das coisas. Então, minha querida, se seu filho tá desviado do evangelho, não consigo trazer esse menino para a igreja, eu não posso fazer mais nada, eu já entreguei para o diabo. De jeito nenhum. O seu filho ainda não voltou para os braços do pai, porque existem pessoas que precisam passar por um caminho para que elas cheguem até onde Deus quer que elas cheguem, ou se tornar aquilo que elas precisam vir a ser. Tem gente que precisa de certos sofrimentos da vida para alcançar a magnitude daquilo que Deus preparou para elas, para que elas possam trilhar os caminhos que Deus... É um treinamento. Então tem coisas ruins que acontecem na vida das pessoas que Deus permite para que realmente ela consiga se reconectar com Ele. Mas isso pai e mãe não pode, é um caminho que o pai e a mãe não pode trilhar por um filho. Ele precisa trilhar. Seu filho precisa ter as próprias experiências com Deus. Porque ninguém vai ser arrebatado desse mundo, ninguém vai morrer e vai para o céu pendurado na fé do pai ou da mãe ou do tio ou do marido. Então, meu querido, o que a Bíblia está nos dizendo nessa tarde é, se você quer ser feliz, vou repetir o verso 10. 3 diz aqui, se você quiser desfrutar a vida e ter muitos dias felizes, refreie a sua língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Existem mentiras que Satanás coloca na sua cabeça e que você acredita. Exemplo foi o que eu disse. Minha mãe disse que eu era burro, então eu sou burro. Não! Isso é mentira. Abandona a mentira.
e fale a verdade. Pare de repetir essa mentira que Satanás te disse. Você aceitou como verdade? Não é. A verdade é que o seu Pai, o seu Criador, diz que te ama, diz que tem um propósito para você, diz que deu o seu filho por você, diz que você é a menina dos olhos dele. Então é nisso que você precisa colocar o seu foco. No que o seu Pai, no seu Criador, aquele que idealizou você, disse a respeito de você. E não nas mentiras que o diabo diz, nem que os homens dizem em momentos de raiva e de fúria. Então, abandonem a mentira e falar a verdade. É isso que a Bíblia sempre nos ensina. Verso 11 diz assim: afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz. Esforce-se para mantê-la. Viu a sequência daquilo que Pedro está dizendo? Ele está falando sobre não retribuir a maldade, não retribuir o insulto. Ele está falando sobre buscar a paz. Se você busca alguma coisa que não está fácil, você procura dentro da sua coisa uma coisa que não está na sua mão, que não está na frente dos seus olhos. Você precisa buscar. E mais, ele reforça a ideia, você precisa esforçar-se para mantê-la. A Bíblia diz, no que depender de vós, no que depender de você e de mim, nós precisamos ter paz com todos. E quer saber de uma coisa que tira a paz de qualquer ambiente? Uma palavra maldita. Uma palavra maldita de uma palavra ruim, mas uma palavra maldita de mal colocada na hora errada. Na hora da raiva, palavras malditas são mal interpretadas e geram rompimento em relações amorosas, familiares, afetivas. Então, o que Pedro está dizendo para a gente? Não só busque a paz, não só procure a paz. Esforce-se para mantê-la. Requer esforço e intencionalidade. Versículo 12. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos para as suas orações. Queridos, se você sentir aquela vontade incontrolável de vomitar aquele monte de palavra ruim sobre aquela pessoa que está perturbando o teu juízo, não joga essas palavras para, porque você vai pagar o mal com o mal, e não é isso que a Bíblia ensina. Só que para que o seu coração não azede, dobra os seus joelhos e derrama diante de Deus toda a sua amargura. Tem gente que acha que, vou escandalizar Deus, Deus vai ficar assustado comigo do tanto de coisa ruim que eu vou pra fora. Cara, Deus conhece você antes que a palavra chegue à sua boca. Quando ela está na sua cabeça, Deus já sabe, porque Ele é onisciente. Tem gente que pensa assim, Deus vai ficar chateado comigo. Pelo contrário, Deus quer relacionamento com você e Ele quer que você vá desabafar com Ele. Ele quer que você seja o seu melhor amigo. Depois que você jogar todo esse lixo para fora na presença dele, que é o lugar, ele vai, você vai se sentir aliviado, e aí o próprio Deus vai poder ministrar no seu coração aquilo que de fato é. Mas para que Deus derrame a verdade dele sobre você, você precisa esvaziar do lixo. Consegue compreender? Então, a língua, ela tem o poder de gerar vida. Então, seja um porta-voz de Deus. Não empresta sua língua para o capeta. Não seja disseminador de mimimi de internet, de fofoquinha aqui e ali, de fofoquinha gospel. Pelo contrário, gere vida. Nós vamos orar agora para que você aprenda a desfrutar da sua vida, para que você aprenda a dizer palavras que sejam carregadas de fé e esperança, para que a sua mente comece a receber comando de coisas boas, e aquilo que você semear, aquilo que você disser, é isso que você vai colher. Então, o poder das palavras está em reconhecer que podemos gerar vida e atrair coisas boas, mas também podemos gerar a morte e destruir aquilo que poderia ser bom. Quer conquistar coisas boas na vida? Quer ser feliz? Cuide bem das suas palavras. Vamos orar? Deus querido, Pai amado,
Obrigada, Deus, porque de tempos em tempos o Senhor nos recorda coisas que nós até já sabíamos, mas que foi ficando esquecidinha, guardadinha, e às vezes a vida da gente começa a desgringolar, começa a ficar pesada e a gente começa a retribuir as coisas que nós recebemos, porque o mundo é mau. Existe gente ruim no mundo, gente que rouba a nossa paz, gente que perturba o nosso juízo. Então, Pai, em nome de Jesus, na minha vida e na vida dos meus amados irmãos, eu te peço, põe um anjo como guarda nos nossos lábios, para que possamos aprender a falar aquilo que está escrito na tua palavra. Que os nossos lábios sejam fonte de vida. Toca os nossos lábios para que possamos gerar vida na vida de pessoas, possamos gerar vida da nossa própria vida, que a gente possa conquistar, que a gente possa ampliar as estacas, que a gente possa conseguir olhar pela fé e ver as coisas já existindo, mesmo que elas estejam no campo do impossível. E nesse momento, Deus, eu te peço que a tua cura, a cura do Senhor, venha sobre o corpo físico dos meus amados irmãos. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde a mente e o coração deles, e que o Senhor mesmo os ensine a usar as suas palavras de modo a gerar vida neste mundo, assim como o Senhor o fez. Nós te agradecemos por esse tempo e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o rosto dele resplandecer sobre você, brilhar sobre você, e que ele te dê paz. E que você aprenda a usar as suas palavras para abençoar e para gerar vida. Vida na vida das pessoas e na sua própria vida. Depois você me conta, coloca um comentáriozinho aí do que foi que Deus fez, tá bom? Não esquece de dar um like e se inscrever no canal. Beijo, tchau!